Boa noite, pessoal. Bom, passando aqui para a gente bater um papo novamente. Toda semana eu tento, dentro do possível, conversar, bater um papo sobre as perguntas que estão chegando. Sempre de cunho espiritualista, nunca voltado a alguma religião, a algum meio específico. A gente vai aqui bater o nosso papinho, tentar responder algumas perguntas. Terminei de dar aula agora, então sobrou aí um espacinho de tempo. E veio algumas perguntas interessantes essa semana, mas eu vou responder alguma coisa bem específica hoje. Então, o nosso bate-papo aqui, lembrando que eu não sou dono da verdade, mestre de ninguém, guru de coisa nenhuma. Aqui é só um bate-papo, o pessoal que é afim. Sim, tudo bem comigo? Bem-vindo aí quem está chegando. É só um bate-papo mesmo, tá bom? Sobre medo e espiritualidade. Então, vamos tentar falar um pouquinho disso, né? Tem muita gente hoje em dia que está com muito medo das coisas, está com muito pavor e usa muito a desculpa da espiritualidade para fugir da realidade em que vive. E isso é um perigo muito grande para quem é praticante, para quem está se desenvolvendo, para quem busca o mínimo de asseio mental em relação ao mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os medos que estão sendo plantados em todos os meios que a gente conhece hoje. Ou quase todos, né? Dá para escapar alguma coisa aí. Mas quando a gente pensa no meio mais midiático, principalmente porque todo mundo, assim como eu estou fazendo aqui, fala o que quer, do jeito que quer, e as pessoas recebem isso, cada um da sua forma. Outro dia até me perguntaram, nossa Terra, mas às vezes você vai dar aula e tá de camiseta, com essas tatuagens tudo de fora, e você fala de espiritualidade. Sim, estava dando aula agora há pouco e estava do jeito que eu estou aqui agora. De camiseta, com os meus negocinhos pendurados, com as tatuagens mostram, explicando sobre espiritualidade, ensinando alquimia e ajudando em outras coisas também. Então, isso quando a gente vai passar tem que estar na gente. Estava comentando com o pessoal agora há pouco, né, com o grupo de praticantes, que dos meus materiais, né, dos meus 20 anos que eu pratico, e desde 2009, quando eu comecei a ensinar algumas coisas, eu escrevi muito artigo, enfim, fiz muita coisa de lá para cá. E muita coisa sumiu, perdeu, roubaram, sei lá o que fizeram com isso. E tá tudo na minha cabeça, então é bem divertido isso. A pessoa fala, mas você não fica puto quando as pessoas fazem isso? Não, gente, tá na minha cabeça. Se eu pratico, tem que estar em mim. Então tudo que eu escrevi lá atrás, eu posso escrever agora de novo. Porque tem que estar no nosso cultivo. Tudo que a gente cultiva, a gente sabe como fazer e ensinar as pessoas. Se a gente não cultiva, não tem como fazer isso. Então não fico muito preocupado, porque hoje todo mundo compete por espiritualidade. E eu não estou aqui para competir. Eu falo que eu sou o bicho mais preguiçoso que tem para competir com as coisas. Eu não gosto, não tenho saco mais para isso. Nem idade, talvez nem tempo, porque a gente não sabe quanto tempo tem de vida. Eu já falei várias vezes que eu trabalho pensando sempre que a gente morre de algum jeito em algum momento futuro, e o futuro é a cada respiração. Então, se a gente trabalha com esse rito, que a gente chama de rito da morte, não é bem esse nome, né, mas é a forma como a gente traduz o português, são práticas mais profundas, a gente trabalha com o sentimento, a sensação da vacuidade. A vacuidade é onde existe o que o pessoal entende como transmutação das coisas, que é a morte. A morte é um estado de alteração, estado de transmutação. É a energia de Shiva, de Arcanjo Miguel, dessas coisas, tá? É a energia que transmuta. Então, se ela transmuta, ela está em constante mutação. E a gente busca o miolo do furacão. Bem no meio onde o caos está rodando em volta, a gente tem que estar centrado. Então, isso é um cultivo para a vida. Se o próprio Confúcio, com seus 80 e lá, no momento da morte, falou que queria ter mais 80 e poucos anos lá para poder aprender alguma coisa, imagina eu aqui, né? Então, o máximo que eu posso fazer é passar aquilo que eu já fiz, aquilo que eu pratico. E as conclusões que eu tenho até agora. Se eu chegar daqui a 20 anos, eu vou dizer talvez de uma outra forma. Se eu fosse dizer a mesma coisa, que eu falei, né? Coisas que eu escrevi há 20 anos atrás, estavam de forma diferente do que eu consigo expressar hoje. Na época, às vezes, saiu meio torto. Então, tem coisas que a gente tem que ir moldando a realidade que a gente está aqui para conseguir traduzir isso. Mas tem que estar no cultivo. Então, tudo que eu escrevi lá e tudo que eu escrevo hoje, que nem outro dia me falaram, né? Eu estava num evento profissional mesmo, né? Empresarial. E algumas pessoas ali me conhecem, tanto do meio empresarial, como me conhecem do meio espiritualista. Então, eu tenho amigos nas duas pontas e as coisas se cruzam. As coisas não são separadas. Tem gente que esconde tudo que é em todo meio. Eu não. A cara para bater, do mesmo jeito que é o dente torto aqui, é o dente torto dentro da empresa, é o dente torto na minha família e com a minha esposa. É o mesmo dentinho torto, vamos dizer assim, né? Mas a mesma cagada é a mesma. Não existe isso de separar. O pessoal tem muito essa mania hoje em dia. E tem pessoas que trabalham comigo, que me escutam aqui, eu não estou preocupado com isso, nem vou ficar. A gente tem que ser a mesma coisa. Na coisa de separar, eu separo totalmente a minha vida pessoal e profissional. Mentira, você está fazendo os daí virou robô já. Então não tem empatia por nada.
Então as pessoas têm que aprender a ter respeito, aprender a se expressar e sair do achismo, né? Postei um texto ontem falando de achismo dentro da espiritualidade. Tá lá no meu canal, no Torta Cósmica, no Telegram. Ali mais ou menos é essa sensação, é muito achismo. E o medo dentro da espiritualidade, por isso que eu estou explicando isso, começa por aí. Por exemplo, imagina que você é uma criança, não só eu como outras pessoas passaram, já passam por isso atualmente. Você de repente começa a ver coisas quando é criança, ou a ter percepções extrasensoriais, que é chamado de extrasensorial, ou mediúnico, ou paranormal, porque a ciência não entende, não tem prova ainda, não tem prova conclusiva, né, material. Mesmo a gente sabendo que todo meio militar ou governamental tem algum estudo disso, né? Inclusive os médicos, né? Ou pessoas que têm certas faculdades, são testadas. E é comprovado isso. Então não é uma coisa que é mística, é uma coisa que é um fato científico. Só que a forma de se comprovar isso é um pouco diferente. Sim, é um fato científico. Mesmo a metafísica está se tornando científica. Por quê? Se vocês pegarem, eu esqueço o nome do povo, tá? Eu não fico lembrando o nome e guardando na cabeça. Rótulo não é muito comigo, não. Tem uma menina que ela tem visão de raio-x, ela enxerga 100%, com 100% de precisão qualquer doença ou qualquer coisa que tiver no corpo pessoal. Ela enxerga com visão de raio-x. Procura na internet, vocês vão achar o nome da menina lá. Enfim, eu posso relatar aqui centenas de casos, não é o foco. O que eu estou falando de medo da espiritualidade, dentro da espiritualidade, começa tudo por aí. Porque tudo que não se compreende, as pessoas temem. É igual temer a Deus. Para mim, isso nunca encaixou desde criança, né? Questionei isso quando eu era criança, não fez sentido até hoje. E óbvio que a gente sabe que temer a Deus não faz sentido. Então, tudo que a gente teme, que gera medo, não permite que o nosso cérebro, a nossa energia abra espaço, nosso corpo abra espaço para receber informação. É mais ou menos assim. Imagina que você é uma criança e você não quer fazer alguma coisa que vai te machucar. E alguém te força a fazer aquilo ali. Ou você andar num brinquedo que você não quer, ou você ter que brigar com o coleguinha para se defender, enfim, você não quer fazer alguma coisa e alguém te força a fazer aquilo ali por algum motivo. Quando você cria o medo, quando você não quer fazer aquilo ali, você não quer estudar uma coisa, você não quer praticar uma coisa, você não quer fazer aquilo ali, assim que a gente gera o não, o cérebro fecha. Então as nossas conexões cerebrais, podem estudar isso na parte de neurociência, na coisa toda, e na parte energética, que é a minha praia maior, né? Quando a gente vai estudar dentro dos 5 elementos, quando a gente vai estudar a medicina chinesa, quando a gente vai estudar alquimia interna, quando a gente vai estudar budismo, taoísmo, yoga, quando a gente estuda a energia da estrutura cerebral, quando a gente tem medo, a energia paralisa. É a energia do rim, né? A água do nosso corpo, ela endurece, ela congela, vira um cubo de gelo. Então o medo, ele trava, endurece a pessoa, paralisa o cérebro e o aprendizado não chega. É igual, lembro, né? Eu detestava estudar matemática na escola. Por mais que eu mexa bem hoje com números, sempre detestei. Não gostava, não tirava nota muito boa em matemática, não. Porque eu detestava ver aquilo ali que não fazia sentido a forma como eu utilizava, o logaritmo, aquela coisa toda. Tanto é que não uso até hoje, né? Então tem coisa que realmente a gente não vai utilizar, mas é bom saber que existe. Pelo menos a gente estudou alguma coisa e o cérebro se desenvolve a partir daí e conexões, sinapses cerebrais vão acontecendo. Então estudar, aprender, adquirir bastante conhecimento é bom para a sinapse cerebral, mas a gente tem que lapidar isso, né? A energia tem que encaixar, ser útil e não inútil. Então quando a gente tem medo de alguma coisa, eu detestava estudar algumas coisas, aí eu não conseguia aprender de jeito nenhum. Só que se você não aprender de jeito nenhum, você não tira nota, né? Então você acaba sendo forçado em algum momento da sua existência a repetir continuamente aquilo ali até você falar, tá, relaxei. A famosa entrega, né? Relaxei, tá, me entreguei. Agora eu tenho que aprender porque senão eu vou continuar sofrendo. O cérebro faz isso. E em relação à energia espiritual é igualzinho, né? Se a gente continua teimoso, cabeça muito fechada, muito dura, a energia vai ficar batendo até abrir espaço. Por quê? O universo vai tentar se equilibrar. E o medo paralisa que isso aconteça. E medo não pode ser substituído por agressividade. Tem muita gente que vai nessa onda, né? A gente fala, você precisa de parar de ter medo, precisa de enfrentar mais a vida, enfrentar mais os seus problemas. Muito aquele trabalho de blá 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 de ouvido e papo de autoajuda, né? As pessoas vão vendendo isso. O que a pessoa faz? Às vezes sai de um problema psicológico, sai do 8 para 80 arrebentando com tudo. E normalmente isso não é bom. Porque o medo, ele vai trabalhar nas duas polaridades. Lembra que o medo ele vai ter o yin e yang dele, né? A gente tem 2 rins, 2 polaridades, 2 lados do cérebro, nada é à toa, 2 pulmão, então tudo é em duplinha. Quando a gente pega e paralisa a energia do pulmão, paralisa a energia do rim, paralisa
a energia, tá? Estrutura energética do cérebro, e tudo isso vai fechando, a energia paralisa, o corpo trava e isso densifica. Então cristaliza, a energia fica densa, e isso é mais difícil de ser trabalhado. Quando a gente vai abrindo esses espacinhos, a gente fala, tá, beleza, entreguei, agora não é uma entrega cega. Não houve a rigidez, você não saiu do medo, que é o encolhimento, né? A rigidez total, congelamento, para o outro extremo, que é o inverso totalmente dessa água, é uma água catastrófica, é um tsunami. Então você saiu de uma água congelada, endurecida, travada, nem passou pelo clima tropical, já foi para o outro lado ali, já está misturando com coisas catastróficas. Então ela vai engolir terra, vai virar maremoto, tsunami, enfim, vai destruir tudo que estiver na frente. Então vira uma agressividade extrema, é o descontrole total da água no corpo. E isso é o extremo do medo. É quando as pessoas se tornam completamente agressivas. Ela vai para o outro ponto, pá, pum, quer destruir tudo e nada serve, ninguém presta, o mundo tem que acabar. E aí continua tendo medo da espiritualidade por conta disso. E principalmente para quem trabalha de forma ativa ou para quem estuda esoterismo, ocultismo, magia, alquimia, qualquer coisa de cunho interno, esse tipo de medo que vira agressividade é o que vira essas pessoas que fazem mal para as outras, né? Seja encarnadas ou desencarnadas, os famosos espíritos famintos, seja usando um corpo físico ou qualquer outro corpo. Por quê? Estão nesse outro extremo, estão na parte mais densa, mais instintiva, usando ainda sem ciência. Então existe a parte senciente, existe uma forma de conduzir ou manipular elementos, mas a pessoa está no estado completo de agressividade porque o medo virou uma agressividade extrema. Então foi para o outro oposto. Não houve um equilíbrio, a energia não dispersou. Eu estou explicando isso de forma aberta, tá? De novo, não estou dando a verdade. Então aqui é para quem gosta do assunto, para quem está estudando ou praticando alguma coisa. Eu sei que livros de ocultismo, esoterismo e algumas práticas, algumas traduções vão explicar isso de uma outra forma. Aqui eu tenho que falar dentro do que eu posso. Então é dentro do que eu estou tentando transmitir e isso vai ficar claro para quem já está estudando qualquer coisinha, né? Então quando essa energia vai descristalizando, a água vai amornando, o equilíbrio vai acontecendo, o medo vai quebrando. Então todo esse medo, se você é criança, ou adolescente, ou adulto, enfim, está desenvolvendo alguma faculdade que não é tão comum no meio, que sai dos sentidos ordinários, né, dos 5 sentidos comuns, ou os 7 principais, enfim, ou os 11, cada um dá um título para a coisa, né? Não explica de uma forma. Mas quando a gente sai dos sentidos ordinários, que é só a comunicação com o externo, a gente começa a voltar um pouco para dentro, esse medo vai diminuindo. Eu lembro quando eu era novo, bem novo mesmo, né? Passei por algumas situações muito estranhas com essas coisas de espiritualidade, na década de 80, ali não tinha muita coisa para perguntar ou para entender disso. Porque era sempre alguma coisa que tinha a ver, você imaginou, sonhou, viu o filme, ou então já pegava a criança e levava direto uma benzedeira, um centro espírita, algum lugar para fechar tudo que estivesse na criança. Inclusive pais, tá? Pais de filhos pequenos. Que as crianças começam a manifestar certas qualidades, é o inverso do que se ensina no meio esotérico. Que a criança é super agitada, bate em tudo, quebra tudo. Não. É bem o contrário. Normalmente as crianças que olham mais profundo, que têm um time diferente, não tem a ver que é bagunceira, que arrebenta tudo, que quebra tudo, que é hiperagitada, ansiosa. Não. Isso é descontrole emocional. Isso daí precisa ser trabalhado, disciplinado. Não é pouco fazer uma arte marcial, uma natação, uma yoga, enfim, precisa de tirar o excesso do que as pessoas têm hoje, excesso de agitação mental, principalmente por causa dos eletrônicos. A criança já nasce com o celular na mão, né? Não tem contato com terra, com árvore, com nada. Aí, lógico que cria agitação, estagnação. Então isso daí tem que tomar cuidado com a esquizoteria. Quando tem essa faculdade que é mais calma, é mais assim, se a criança nasce com certas qualidades, busca alguém para auxiliar. Não sai mandando em qualquer lugar fechar tudo. Porque de repente tem muita gente que pode desenvolver muita coisa e evitar certo sofrimento, que eu vi acontecer e passei por alguns, né? De você ver ou começar a observar certas coisas, não tem a ver com ver espírito. Tem a ver com trocentas mil coisas ao mesmo tempo acontecendo. Desde o crescimento físico, orgânico, desenvolvimento cerebral de uma criança, até a contraparte espiritual de muita coisa de vidas passadas ou de espírito, algo que precisa encaixar. Por mais que a espiritualidade faça muito bem a parte deles, né? São muito mais conscientes do que a gente. Aqui na matéria a gente tem o nosso Dharma para cumprir e quem é negligente com essa questão de larga que o mundo cuida, vai nessa. Quero ver a hora que desencarnar se a gente falar assim, larga que todo mundo cuida. Quero ver como é que fica a história, né? Então tem que tomar cuidado com a esquizoteria hoje em dia.
Então a disciplina, encaixar as coisinhas no eixo, permite que a energia abra espaço. Se ela começar a abrir espaço no seu corpo, o medo diminui. Então quem já passou, que nem eu, né? Às vezes era pré-adolescente ali, tinha algumas percepções, às vezes eu percebia, isso era nítido. Eu sei que tem pessoas que não acreditam nessas coisas. Digo, tem nada a ver com as calças. Não precisa acreditar, entende história com E a partir daqui, tá bom? Se não acreditar que é história com H, história com E. Se não souber a diferença de história com H e com E, pesquisa antes. Então, história com E, se você quiser interpretar que é mentira. Se você entender que isso é verdade, história com H. Quando eu era criança, eu percebia seres saindo da parede. Às vezes para atacar, às vezes para ajudar. Ou parecendo nada, ou eu saía já do corpo direto. Coisas estranhas para uma criança. Com o tempo fui entendendo, claro, né? A gente vai, de uma forma ou outra, pela dor ou pelo amor, a gente aprende, né? E às vezes quando a gente tem ajuda fica mais fácil. Quando a gente não tem, a gente tem que ir testando coisas. Eu tive que testar muitas coisas. Por mais que eu tivesse apoio psicológico, vamos dizer assim, dos meus pais, todos nunca me negaram nada nesse sentido. Ainda assim, para interpretar a criança que não sabe explicar, numa época em que o conhecimento é restrito, não existia internet, né? Lembra? Na década de 80 não tinha internet. TV de casa ainda era branco e preto quando eu era criança. Então eu já passei dos 40. Então naquela época não tinha informação a rodo. E para uma criança ler um livro, ou catar alguma coisa que era de espírita, budista, taoísta, e muito além ainda, né? Pegar alguma coisa de alta magia, que é o que eu comecei a ler na época, né? Pegava lá as coisas do Levi, outros trem mais. Enfim, do Papos, aquela coisa toda. Quando a gente vai estudar essa enhaca toda lá atrás, se você não tiver ali um direcionamento, é no teste. E o teste às vezes dá certo e dá errado, né? Então eu já vi seres saindo, tentando enforcar, aquela coisa toda. Depois que a gente fala, voltando pro negócio, que a gente fala assim, ó, não, o medo não resolveu, eu tenho que aprender a lidar com isso. Dar murro em ponta de faca também não resolve. Então eu tenho que aprender a lidar. Começa a acabar o medo, começa a acabar a conexão com coisas que não deve. Não é que a gente tenha conexão com o que não deve, é que o nosso medo paralisa e essa energia não circula. E o medo é justamente o que atrai coisas densas. Então o que a gente mais vê hoje em dia são pessoas causando medo sobre tudo o tempo todo. De um jeito ou de outro, do meio espiritual, religioso, acadêmico, todo canto. Tudo que a gente abre tem alguma coisa de medo. Não sei que raio de estranho. O povo quer isso porque se alimenta, né? Os espíritos somente se alimentam dessas coisas que são mais densas. Então, não quer que as pessoas saiam desse estado de medo. É mais fácil controlar as pessoas pelo medo. Porque quem teme é controlado. Quem não teme, não precisa de controle. E se você não tem medo, você não vai machucar os outros. Porque não vai gerar agressividade, que é o extremo, né, do medo. Se a pessoa está de boa com ela mesma, não vai ofender os outros. Vai ofender para quê? Por isso que eu falo, eu sou preguiçoso nessa questão de competição. O que eu converso com o pessoal que é praticante também em relação ao medo espiritual é parar de acreditar naquilo que não tem a lucidez. Então aqui é um ponto importante, tá? Principalmente para quem estuda e pratica e atua no meio espiritual. Eu não sei se estou certo, se estou errado, mas é a forma como eu tento trabalhar com isso e a forma como eu ajo, tá? Não é a forma como eu estou falando. Quando a gente vai trabalhar qualquer coisa de espiritualidade, seja lendo, vendo uma palestra, indo num curso, praticando alguma coisa, inclusive do que eu ensino, tá? Tem alunos meus que escutam isso. Mesmo quem ensina ou quem recebe o ensinamento, quando a gente vai receber aquilo ali, a gente tem que primeiro ter afinidade com a intenção e com a proposta de vida de quem está ensinando. Muito antes de qualquer credibilidade em relação a comunicações espirituais. Mais ou menos assim, vamos imaginar que eu estou aqui falando como terra. Quem é clarividente, quem tem acesso a outras coisas, vai ver o que está além porque já viu, vai escutar o que tem que escutar e vai entender o que tem que entender além do plano físico. Quem está me vendo no plano físico está lúcido no plano físico. Então se o que eu estou falando aqui faz sentido, a pessoa vai pegar o ensinamento, vai ignorar que eu existo. É o que eu estou falando aqui, se fizer sentido e ajudar a aliviar algum tipo de sofrimento ou ajudar a resolver algum problema. É para isso que a gente aprende coisas. Para a gente se desenvolver em alguma coisa que está faltando. A gente abrir espaço, recordar o que esqueceu, como Sócrates dizia, né? A gente vai tentar buscar esse espaço que está faltando ali na gente. Abrir esse espacinho. Abrir as chaves das portinhas. Abrir os canezinhos. Limpar os nozinhos. Desfazer os nós. Essa coisa. A gente vai abrindo. Se conseguiu abrir e a gente buscou e a conexão aconteceu, o medo vai acabando. Então a energia vai deixando de estar paralisada, independente de qualquer coisa. Qual que é o problema
que eu vou explicar isso? Qual que é o problema de ficar atado à parte da comunicação? Então, se eu estou como Terra aqui falando, eu estou aqui falando, as pessoas estão ouvindo, vai fazer sentido ou não, cada um é cada um. Agora, se eu começar a incorporar aqui, como é que fica? Então eu vou falar, beleza, dentro do corpo eu sou Terra, mas agora eu vou trazer a entidade e tal. Aí não importa de qual dimensão, planeta, sistema, colônia espiritual, enfim. Eu vou começar a falar, ou vou colocar um trejeito, de um outro ser. Então eu coloquei um rótulo ali. Se a pessoa é clarividente, ela realmente tem o canal aberto, assim que ela bater o olho ali, ela vai falar, tá, mais um charlatão, mais um falando besteira, vai dar uma risada e sair fora, porque não vai perder tempo e energia escutando uma coisa que não vai ser útil. Agora, se a pessoa não vê, mas ela precisa muito de acreditar em alguma coisa, como um método de fuga ou alguma outra coisa, ela vai acreditar naquilo ali. Aí começa o problema todo. Se a pessoa está em sofrimento, se ela está sofrendo, ela vai acreditar em qualquer coisa. Qualquer coisa que tire ela do sofrimento. Qualquer coisa que gere algum tipo de esperança. Mesmo que seja uma esperança falsa. Então, o que eu recomendo para todo mundo que vai praticar qualquer caminho espiritual de qualquer lugar ou de qualquer coisa? Não põe um pé atrás, põe os dois. Os 3, os 4. Se tiver 50 pés, põe os 50 pés atrás. Se não for realizável, se você não conseguir absorver aquilo ali com lucidez e não for praticável, toma cuidado. Interpreta como história com E até que alguma coisa te mostre um estado de realização. Do contrário, vai ser só a vivência, a experiência ou a ilusão de uma outra pessoa. Isso é muito sério, porque machuca muita gente. Eu não estou nem aí para quem faz isso. Não estou mesmo. Nem um pouquinho preocupado. Já falei, eu sou muito preguiçoso para competir. Então nem adianta tentar me atacar, porque não sei o que. Eu não estou nem aí, não tem nem público suficiente para isso. É meia dúzia de gato pingado que escuta o que eu falo. E basicamente as pessoas que acompanham aí os estudos em relação às práticas internas do que eu passo. Então não tem nem público para querer ficar aqui falando blá blá blá, não. O fato é que cansa de vir gente pedir ajuda, já atendi muita gente que vem destruído, não atravessa a rua, tem medo de tudo, assiste um vídeo na internet e começa a achar que é obsessor. Tudo é magia, tudo é alguém que mandou, tudo é encosto, tudo é magia negra, tudo é isso para a pessoa. Deixa de viver, perde marido, perde esposa, os filhos se afastam, ou os pais começam a achar que os filhos estão ficando loucos. Enfim, vira uma zona a vida. A pessoa não consegue fazer mais nada. E é triste ver isso. É triste porque o resultado nunca é bom. O resultado disso é caos. É caos físico, é caos mental, é caos espiritual. Normalmente, quando desencarna, é um bom tempo de tratamento ali, até a pessoa voltar à lucidez, ao entendimento de que não adianta ter medo. E o extremo, que é da agressividade, perturba. Então a energia fica perturbada. Então, se não existe o respeito aqui, não existe o respeito na espiritualidade. Não tem a ver com a espiritualidade respeitar o ser humano. O ser humano é espírito. Então ninguém precisa de pedir para a espiritualidade que exista respeito. Isso é ridículo. Como é que você pede para um espírito te respeitar? Só se for um espírito faminto, uma pessoa que desencarnou, está em alguma dimensão, algum planeta, que é assim como a gente aqui. Tem dias bons e ruins, vai ter pessoas boas e ruins. Estou falando de realmente o que o pessoal chama de espiritualidade sutil, de mestres ascensos, de seres iluminados, de Budas, Cristos. Não faz sentido eles agirem pelo extremo do medo, que é a agressividade, a violência, o ódio extremo, o fogo perverso. Não faz sentido. Então a gente não precisa pedir respeito para a espiritualidade. É a gente que tem que respeitar os espíritos que estão encarnados. Então quando alguém vai falar de espiritualidade, eu, como Terra, estou falando por mim, e se servir de forma de interpretação para alguém, para ajudar de alguma forma, tudo bem. Do contrário, ignora. De novo, não sou dono da verdade. Sempre que eu vou em qualquer curso, qualquer evento, qualquer local, de um centro espírita, um terreiro de umbanda, a um templo taoísta, budista, yoga, não importa onde eu vá. Eu frequento muitos lugares, pratico muitas coisas. Eu gosto de muitos lugares e tem lugares que eu não tenho afinidade. Não é que aquele lugar é ruim. Não. Para algumas pessoas vai ser bom, porque é o momento de ser bom para ela. Tem lugares que para mim não são bons. Por causa do que eu gosto. Por causa da minha personalidade dessa encarnação. Tem coisas que eu não gosto. De repente, encarnações passadas que eu não lembro, eu posso ter gostado, não sei. Então, o que eu não sei, eu não tenho ação. Isso é a questão da lucidez. Então, quando eu estou em qualquer lugar,
Independente se é um ser humano falando, se é um ser humano incorporado de alguém, se é uma canalização, se é uma entidade na minha frente plasmada ou no astral, eu não me importo muito com isso. Eu não estou preocupado com essa parte toda do rótulo, ou de ter uma lente especial na minha cabeça, no meu olho ou no meu olho espiritual para me enxergar alguma coisa. Eu preciso de entender o que está ali, sentir. Então, se é um monge falando, um sacerdote, um babalaô, um monge, um amigo meu, ou alguém que eu encontrei que estou batendo um papo legal, eu tenho que sentir a pessoa ali. Não é sentir os problemas dela e nem tentar transferir os meus. Isso é egoísmo. É sentir, é trocar, ter afinidade de coração pela coisa. Eu sempre lembro de uma experiência que eu tive que foi bem legal. Todo mundo já teve isso em algum momento da vida, eu acho. Né? Quem não teve, faço votos para que tenha, porque é bem gostoso. Quando você encontra pessoas, por exemplo, estava treinando uma vez lá atrás, e veio uma mestra chinesa para cá. Eu tive a oportunidade, eu não falo inglês fluente, muito menos chinês, né? Aliás, eu acho que eu falo mais chinês do que inglês, né? Mas nenhum dos dois eu falo bem o suficiente para nem tentar expressar ou formar a frase. Eu sou leigo nisso. Já que eu nasci no Brasil, eu tenho que usar esse corpo aqui, não preciso de usar isso no dia a dia, não tenho que aprender por enquanto. Se um dia precisar, a gente aprende, né? De algum jeito a gente aprende. Mas enfim, eu não entendi muito, mas o pessoal estava traduzindo, então tinha tradutor, o pessoal explicando as coisas, mas a única vontade que eu tinha era de ficar sentado quieto ali. Sabe quando você vai para aprender uma técnica, desenvolver algumas coisas, você nem quer saber mais da técnica, você aprende só para aprender? A presença da pessoa te ensina mais por osmose do que você vai absorver tentando racionalizar qualquer coisa que está ali? Isso é muito legal, de você ir sentindo essas coisas. E todo mundo pode sentir isso, em qualquer momento da vida. Você pode estar trabalhando e ter essa percepção, porque vai ter lá, sei lá, 30, 100 pessoas trabalhando com você, é impossível, no meio de 100 pessoas, você não achar uma que você consiga ter algum tipo de conexão que não está só ali no blá blá blá, só no oba-oba. Então, quando vai trabalhar a espiritualidade, eu penso assim da mesma forma. Tem pessoas que eu conheço que fazem muitas coisas legais na espiritualidade, mas eu gosto da pessoa fisicamente, eu estou cagando uma parte espiritual dessas pessoas. Porque não vai agregar alguma coisa que dentro do meu cultivo eu vou absorver aquilo ali para fazer alguma outra coisa. Eu não vou. Não é desmerecer o conhecimento de ninguém. Isso tem que ficar claro, tem que parar de mimizice, de infantilidade. Essa cabeça muito pequena que fica tentando competir. Quem realmente se desenvolve em alguma coisa não cria competição. De novo, eu sou preguiçoso. Detesto violência, detesto competição com qualquer coisa, de qualquer tradição, ainda mais falando de espiritualidade. Os meus exemplos são assim, espírito sutil não compete. Se ele não compete, não sei o que eu vou fazer aqui. Se a pessoa quer se enforcar e se matar, o problema é dela. Falando de cunho espiritual em relação ao que faz e cultiva. A gente não desmerece caminho de ninguém, porque cada um vai colher a própria semente do que plantou. Isso não é ditado de livro de autoajuda, isso é um fato que se observa na natureza. Semente bem cuidada, planta nasce e cresce forte. Semente que todo mundo pisa em cima, apodrece. A água fica parada, apodrece, dá mosquito. A água que corre fluida ali está sempre água abundante. Fonte que não é suja é água limpa, você pode ali beber. Fonte que todo mundo caga em cima, fica suja. Então não adianta falar de coisas. Ou deixar de usar um palavrão, ou deixar de falar besteira, ou deixar de fazer alguma coisa, não é isso. Não é a gente segregar coisas, afastar. É a gente absorver tudo e depois esvaziar, soltar. Passar pelos 7 infernos para compreender os 7 céus e soltar tudo. Só que isso no blá blá blá, no oba-oba, sou eu falando mais alguma coisa. Então o que tem que acontecer é assim, para mim, Terry, quando eu vou assistir qualquer coisa, de qualquer coisa espiritual, seja de traduções, seja de monges, mestres, ou alguém que fala de qualquer coisa, de dimensões, ou planetas, ou seres, a parte espiritual para mim é em segundo plano, porque a gente é espírito. Então eu não preciso falar de espiritualidade, eu tenho que agir espiritualmente, eu tenho que ser espírito. E o ser espírito para as pessoas hoje em dia exclui a parte humana como se tivesse que ser alguma coisa em outro lugar. Vai dar merda. Sendo bem curto e grosso, vai dar merda. Porque as nossas ações, por mais restritivas que sejam em vida, porque a gente tem posições de lei humana, que não são as leis do céu e da terra, é a lei humana que foi criada aqui, e a gente vê a bagunça que é o negócio. Nações competem, criam guerra, é excesso de um, falta do outro, então é uma coisa cagada, tá? Dá pra gente fugir disso, metendo um tiro na cabeça? Dá. Só que vai dar merda. Porque a gente tem um dharma para cumprir aqui e a energia ela tem que circular corretamente, né? Não quer dizer que a pessoa fez isso, ela é ruim ou boa. Não tem a ver. Tem a ver com o que eu expliquei no começo, o medo. Porque o medo, quando a gente desencarna, ele continua existindo.
não dá certo, porque vai grudar coisa ali que não deve. A gente está encaixando a nossa tomadinha no buraco errado. Então a gente tem que achar o buraco certo das coisas. Então tem que limpar esses inferninhos que a gente tem aqui. E esse medo que as pessoas estão criando, estão levando a um inferno grande em vida. E vai arrastar isso para fora. Então tem que tentar limpar aqui o que der para limpar. Depois vai continuar trabalhando e limpando onde tiver que limpar. Santo ninguém é. Santo vem de sanidade. Pelo menos eu devo ter uns parafusos meio soltos, né? Por causa das coisas que eu falo e a forma como o povo interpreta também. Então alguns parafusinhos eu devo ter frouxo também. Se a gente tem completa sanidade de quem a gente é, do meio em que a gente está, a espiritualidade se torna uma coisa comum. Porque a gente é espírito, todas as coisas são espírito. Espírito não é a unidade de todas as coisas? Você pode ter um pequeno espírito, uma alma encarnada ou um ser encarnado em qualquer dimensão, planeta, universo. Qualquer local que exista competição, guerra, no sentido, não tem a ver com dualidade. Hein? Isso daí é importante salientar. Culturas antigas, ancestrais, não falam de dualidade como disputa e competição. Dualidade tem a ver com polaridades. Yin e Yang, é masculino e feminino. Não tem a ver também com opção sexual. As pessoas precisam de entender mais de onde. Enfim. Então, quando a gente pensa em polaridades, a dualidade vai continuar existindo. Ciclo de mutações. Isso é dual. Não tem a ver com contrário. Dualidade. A dualidade pode se chocar? Pode. Como pode bater lá duas partículas e bum, criar uma bomba, explodiu. Pode acontecer? Cientificamente, mentalmente, espiritualmente, pode. Mas o espírito é a unidade de todas as coisas. A dualidade enquanto competição, ela arrasta para baixo. Não qualquer ser, seja encarnado ou desencarnado, seja aqui na Terra, ou em qualquer planeta ou dimensão, que existe a competição, guerra, no sentido de disputa de poder, né? Disputa poder pelo poder, ainda assim não existe um mal nisso, porque é permitido, claro, né? Assim como é aqui na Terra, mas ainda assim espiritualmente não é um estado sutil. De novo, espíritos sutis não competem. Como é que você vai falar que o mestre sutil vai competir com o outro para ver qual que é o raio mais colorido? Isso é a nossa parte humana aqui, né? Que é bem infantil. Eu acho muito divertido. Divertido, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado, né? Não estou sendo sarcástico, é uma preocupação que acaba sendo divertida até certo ponto. De algumas pessoas começam a fantasiar tanto que elas começam a disputar. Não, porque eu vim do universo tal, porque eu fui o ser tal, porque eu vim do planeta tal, porque eu, é um monte, é um reticências de eu, assim. De eus e mais eus, e mais eus e mais eus. Aí eu falo, tá, vamos lá, né? Pra quem é mais chegado, assim, que é mais próximo, eu falo assim, tá, porque você sabe o que alguém te disse. Ah, bebê. Sim ou não? Porque alguém sabe. Aliás, alguém te disse ou porque você sabe? Você é consciente, é lúcido, você lembra. Se eu falar com você em línguas, você consegue me responder. Se eu te questionar onde era tal lugar, como vibra, como faz, você consegue me responder. Ou só porque estava escrito em algum lugar alguém te falou. Aí normalmente as pessoas se computam, viram a cara pra mim e não falam mais, né? Isso é normal, paciência. Eu não falo isso como uma forma de agredir, para tentar trazer de volta, para pôr os pés no chão. Porque pode ter sido, pode ser isso, não importa. Como Sócrates dizia, a gente não aprende nada, recorda o que esqueceu. Mas é igual um mapa astrológico, é igual quando eu vou abrir vazio, quando eu vou fazer estudo de campo, quando eu vou abrir a energia da pessoa. Não quer dizer que tudo que eu vou ver eu vou falar, por bom senso. Imagina eu falar com uma pessoa que na vida passada ela rasgava a pessoa, enfiava um bastão, arrancava a criança viva e ainda arrancava o coração. Se nessa pessoa a pessoa não lembra nada disso, ela não está pronta para estar lúcida em relação a isso. Por isso que ela não lembra, porque a hora que ela limpar o inferno que conecta isso, ela passar por aquele portal, aquele inferninho, ela conseguir desassociar, observando as coisas em vida, consciente, lúcida, assim que ela lembrar isso, não vai dar merda. Porque ela já vai ter desagregado, então a compaixão dela vai ser mais forte. Não vai congelar, não vai gerar agressão. Então ela consegue. Agora, se alguém falou e foi produtivo, foi útil, então ela tem que colocar a utilidade do que foi falado em ação aqui. E não tentar se tornar isso. Porque ela é isso, né? Se é mais sutil, lembra, tudo vem do sutil para o denso. Pensa assim, se fosse pensar de uma forma mais humana, bem humanizada, tudo vem do sutil para o denso. Então imagina assim, o próprio centro, imagina um bloco toroidal, pensa na parte mais física. Se tudo vem do centro,
que não é pronunciável, enfim, como Lao Tse dizia, né? O tal pode ser dito, não é verdadeiro tal. Então a gente não consegue tentar explicar isso. Mas trazendo para cá, se a gente fosse pensar de uma forma humana, imagine que em vez de a gente pensar no ciclo evolutivo como se viesse, tá, o universo inteiro, as partículas se chocaram, blá, 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 nasceu o primeiro ser ali primitivíssimo. Uma moleculazinha que virou um negocinho e foi virando. Se a gente pensar ao contrário, vamos imaginar que a primeira raça era absurdamente sutil. Se a gente pensar de uma forma cronológica, lembra que o tempo e espaço ele é relacionado à gravidade, campo magnético. Pensa no que está além do tempo e espaço. A partir do momento que existe um tempo e espaço, a gente pode pensar sim, porque a gente está enxergando ou percebendo sensorialmente o tempo de uma forma linear. Se a gente sai do condicionamento linear mental, você pensar no tempo. Vamos pensar no símbolo do 8, né, do infinito, mas se você pensar no tempo, além do que realmente a gente entende aqui, viaja na maionese aí, vai, mais fácil, senão o pessoal começa a interpretar isso de forma errada. Viaja na maionese. Imagina que no tempo, se tudo vem do sutil para o denso, então as primeiras raças, os primeiros seres, eram muito evoluídos, eram muito absurdamente fodásticos, além do que a gente consegue compreender aqui. E naturalmente, conforme foram se densificando no campo gravitacional, entre aspas, tá? Porque não é um campo de gravidade, lembra que isso é de um campo dimensional mais sutil, mas vamos imaginar que essa energia fosse se cristalizando ao ponto de que chegue na matéria. Quanto mais tempo passa esse processo de cristalização, de coagulação, se os espaços não se mantêm abertos, o fiozinho não fica limpo, com o tempo ele vai enferrujando. Com o tempo vai ficando sedimentações, porque o fluxo está acontecendo. O fluxo está circulando, o símbolozinho do 8, está ali. Ó. O que a gente quer chegar? No meio do círculozinho do 8 ali, mas pensa isso de uma forma em 360 graus. Então, quando a gente traz essa essência para cá do que a gente quer ser, tentando ser, não vai dar certo. Não funciona. Porque está atado ao tempo e espaço. E a gente é energia, é consciência. Então a gente tem que ser preguiçoso na matéria de fazer coisas que não agreguem. Que essa energia fique coagulada, condensada, densificada, cristalizada. E tudo começa pelo medo. Então, tudo que vocês ouvirem de espiritualidade, não importa o que eu estou falando, que eu já falei, é muito pouca gente que escuta. Mas principalmente para quem são, para as pessoas que ensinam, que ajudam outras pessoas aqui. Então, se eu morrer amanhã, estou tentando simplificar uma coisa clara aqui. Não tentem convencer as pessoas de algo espiritual que não adianta caber num espacinho curto da forma como vai absorver mentalmente. Espera abrir mais espaço, gradativamente. Conforme vai tendo espaço, isso vai ficando natural. Então não precisa de acreditar, tem que ser realizável. Então se alguém me diz que eu fui ou que eu deixei de ser, legal, é uma boa informação. É uma informação só. Se eu não estiver lúcido disso, não adianta. É só uma coisa que eu fui, que eu sou, que eu vou ser. Mas a minha lucidez está aqui. Onde eu tenho ação lúcida? Aqui. É que nem um colega, um amigo que é praticante, né? Me passou uma mensagem hoje à tarde, não vou citar o nome de ninguém aqui, claro. Ele começou a ter projeções agora. Ele está praticando já há quase 2 anos. Começou a deslocar um pouco e viu uma criança dentro do quarto, foi lá conversar, depois viu uma outra mulher. Enfim, imagina o cara pé no chão, que não me passa áudio para me encher no saco nunca. Quando passa é porque tem alguma coisa mesmo. Ele me passou áudio e falei, tá, vamos ver aí, vamos dar uma olhada, deu uma sondada. É da forma como é possível, né? Conversando também com ele. Realmente, está desdobrando, está saindo no astral, mas ainda está muito começando a perceber isso de uma forma mais lúcida. Porque não é que ele está acessando uma coisa que ele não é. Ele só está se tornando mais lúcido do que ele já fazia. Só que de uma forma inconsciente. E agora, como ele tem mais energia, automaticamente algumas coisas vão abrindo. Um outro colega também, esses dias agora. Está começando a ter manifestações externas, sem fazer nada. Porque não é uma coisa que a gente tem que se esforçar para ser, é uma coisa que a gente tem que ser. Então, quando a gente vai ensinar essas coisas, o primeiro passo é aprender a sentir. O próprio universo não um sentimento, mas um sentir. Porque quando a gente fala de sentimento, atribui mais a parte emocional, né? Então, eu estou sentindo que eu estou triste. A emoção é uma tristeza. Qual é a sensação que gera a tristeza? É de frio? É de calor? Qual que é a sensação que gera a paixão? Tesão? É de calor? É de frio? Qual é a sensação que gera o medo? É frio? Qual que é a sensação que gera o choro?
Então, você vai buscando as sensações das coisas que vão acontecendo. Então, a própria meio que a gente está aqui é uma sensação de todas as coisas cristalizadas. Conforme a gente vai mudando a nossa forma de se conectar, na sensação do sentir das coisas, quanto mais eu sinto, mais eu consigo externar isso. Quanto mais eu acumulo energia, mais eu consigo externar isso. E quanto mais eu acumulo energia, mais preguiçoso eu fico. Eu falo que eu detesto trabalhar com coisa que é inútil. Porque quanto mais você relaxa, menos você passa a ser influenciado. E aí quanto mais medo a gente tem, mais a gente se ferra, porque mais cristalizado a gente fica. E aí você entra numa sintonia, num coletivo em que todo mundo está ali, naquela mesma onda, naquela mesma frequência. E aí fica mais difícil, né? Então, mesmo na espiritualidade, eu recomendo, é só uma sugestão, só estou batendo papo, que qualquer coisa que vocês escutem, não importa se está sendo canalizado, se vocês estão em algum lugar, se tem um espírito na tua frente, sente, interpreta. Coração ali presente. Não é ficar que nem bobo. Vem em mim, cai qualquer coisa, chove purpurina de cósmica, sei lá o que. Aí dá problema. Porque a partir do momento que você fala, tô aqui, faz o que você quer comigo, tá bom. Qualquer coisa faz o que quiser, né? Você deu espaço para entrar no teu campo áurico, na tua órbita. Está entrando no teu espaço. Eu venho, estou absorvendo tudo que você fala. Lembra do que eu expliquei no começo do vídeo? Sempre que o nosso cérebro fala sim, pode vir coisas boas ou ruins. Então a gente sempre faz o quê? Usa uma coisa que se chama filtro. É a única forma útil do julgamento servir para alguma coisa aqui na Terra, como filtro. Então o julgamento ele é ótimo, se a gente usar ele como filtro, e é para isso que ele serve. Então a gente tem que encaixar a pecinha no buraco certo. No caso, a gente vai fazer o quê? Julgar tudo que a gente está ouvindo, o que eu estou falando, o que eu estou... Qualquer pessoa estiver falando. Julga, não como crítica, não como não, mas não como um sim. Como um talvez, por enquanto. Não é estar em cima do muro. É pegar o conhecimento, pegar o ensinamento que foi oferecido, ou que você está praticando, cultivar o suficiente. Mas você vai cultivar o suficiente deixando largado? Não, você vai cultivar. E o cultivo precisa do quê? De cuidado. Asseio mental, asseio dos pensamentos, asseio das palavras. Vai dar certo o tempo todo? Não. Por isso que a gente tem que cultivar, né? Para a planta crescer forte. Então essa questão do medo espiritual, para quem perguntou e para quem está com esse tipo de medo, não acredita em nada, é mais simples assim. Se você não consegue ter a lucidez disso, se você não consegue ver, ouvir, falar, saber, se tornar, é só não acreditar. É bem mais simples. Por isso que eu prefiro um ateu consciente, fazendo bem para os outros, não enchendo o saco de ninguém, do que os esquizotéricos que falam de tudo, mas não faz nada. Ou tem medo ou tem agressividade. Dois extremos de esquizoterice. Os que têm medo de tudo e os que são agressivos sobre todo mundo. Então é a pessoa que se acha foda demais e a que se acha completamente menosprezada por tudo. E isso daí não leva a lugar nenhum. Provavelmente leva, né? Leva ao sofrimento, à dor, ao desespero, à fuga. Aí eu estava falando para alguns amigos também, batendo papo, que o pessoal virou, né? A gente estava num grupo de praticantes. Aí tem um pessoal que vem às vezes muito com essa pegada, né? De cava mesmo, cai meteoro na Terra, destrói tudo, arrebenta com tudo, vem muito nessa pegada. E nesse mesmo grupo tinha um outro casal de amigos com um bebezinho. Um bebezinho, mó bonitinho. Os bochechinhos assim, vai lá apertar o bochechinho. Não dá vontade de falar assim, olha ali, ó. Você quer que morre? Porque a gente sempre pensa na nossa fuga, né? E normalmente as pessoas que pensam isso, normalmente não estão tão mal de vida, não. Isso que é meio estranho. Tem tempo para pensar coisas que não deve. Em vez de entender que a mente vazia não é espaço do capeta, é um espaço bom, espaço vazio, né? Espaço que a gente pode ter tranquilidade, buscar um estado de paz, de serenidade, de não pensamento, vacuidade, não ação, que não é inação. Aí a gente aproveita a mente vazia, mas não. Enche o espaço vazio de porcaria. De medo, de raiva, de agressão, consequentemente, fuga. E a fuga vem do medo. Cai no mesmo umbral, cai no mesmo inferno. Mesmo lugar ali. Vai arrastar para o mesmo buraco. Porque a partir do momento que você quer que todo mundo morre, porque você está sofrendo, é o buraco que você está se enfiando. Serve para mim, tá? Porque de vez em quando eu quero que tudo exploda também. Não sou diferente de ninguém, não.
Não estou jogando conversa fora aqui não. Só que toda vez que eu penso isso, eu paro e observo. Aí na hora eu mesmo puxo a orelha, nem preciso de tomar uma puxada de cima não. Nem de baixo, tá? Nem tridente na bunda e nem bambuzada na cabeça, né? Eu mesmo já pego e me arrasto. Não precisa. Porque sempre que a gente para pensar nisso, eu olho pra mim. Onde está influenciando a minha energia que está gerando isso? Porque eu quero ver todas as crianças que nasceram hoje mortas por causa da minha fuga. Isso não existe, gente. Pelo amor de Deus. Imagina todas as pessoas que foram promovidas ou que tiveram um filho agora, que nunca conseguiram ter, ou que saíram de uma doença abrupta. Por exemplo, quem acabou de se recuperar de um câncer? Acabou de renascer de novo. Acaba o mundo dessa pessoa também? Acaba a oportunidade de ela realizar o Dharma dela aqui na Terra? Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos egoísmos, e eu fui, durante um bom tempo da minha adolescência, bem egoísta, né? Mas na verdade eu fui um egoísta só pra mim, eu acho. Porque na verdade eu não queria que o mundo acabasse. Mesmo quando eu fiquei sabendo de muita coisa, comecei a ter percepções, não o mundo acabasse. Mas de vez em quando eu rezava pra mim vazar aqui. Não pra fugir. Que era uma coisa que eu parava pra pensar quando eu tinha lá meus 14, 15 e tinha algumas percepções, né? Não tinha muito com quem conversar mesmo, então eu ficava quietinho. Só engordava só, né? Você não tem com quem falar e expressar algumas coisas sem ir pro lado. Funciona também, mas é um caminho mais difícil, né? Você tem que limpar toda essa merda que fica pra dentro do corpo. Não tem a ver com tamanho de corpo, tá? Com comer ou não comer, não. Tem a ver com pensar demais ou pensar de menos. No caso, eu pensava demais. Então não era acabar o mundo. Às vezes eu virava, eu estava lá fazendo minhas práticas, coração, alguma coisa interna, do que eu sabia, quase nada na época, né? Aí eu falava assim, tá, o que eu vim fazer aqui? Já que nunca me deram resposta, então estou disponível. Se quiser a hora de sair de noite, eu não preciso de voltar mais para cá, porque eu observava as coisas e só aquele negócio. Via meus pais, avós, tios, sociedade como um todo. Acorda, toma café. Para quem tem o que comer, acordar e ir trabalhar, tá? Porque tem gente que está sofrendo bem mais. Então às vezes não tem nem o que comer nem onde trabalhar. Então vamos pensar numa pessoa que pelo menos tem o que comer, onde trabalhar, e blá blá. É um ciclo vicioso da mesma forma. Com menos sofrimento do que quem não tem nem isso. Porque quem não consegue nem ter o que comer, onde morar direito, pensar na espiritualidade é bem mais difícil, né? Porque não tem nenhum recurso básico humano aqui para poder sobreviver. Então já está num extremo de sofrimento por algum motivo, não importa qual motivo. E não justifiquem karma com isso, tá? Karma é só significação. A energia vai continuar circulando do mesmo jeito. Então a gente tem que parar também do egoísmo de todo mundo está sofrendo porque fez alguma coisa errada em vida passada. Não dá mais para isso, porque não está escrito isso em nenhum tratado antigo, em nenhum manuscrito sério, ou em nenhuma prática, ou nenhum espírito até hoje falou isso para mim. Então se tiver algum aí que quiser me explicar de novo, explica, porque até agora para mim karma vem do sânscrito significação. A reação é uma consequência. O que a gente vem para cá em vida, na nossa consciência, agrega tudo que a gente já foi em qualquer ponto. Só que, vamos de repetir, quem foi o primeiro que errou para gerar uma ação de coisas negativas? Quem foi o primeiro que errou? Porque para existir uma reação negativa tem que ter alguém que errou. Então quer dizer que a própria entidade sutil, se tudo vem do sutil para o denso, e do denso volta para o sutil no ciclo de 8, a gente só tem um afastamento da energia em que a gente pode usar do jeito que quiser. Inclusive para maldade, para causar dor e sofrimento. É o que as pessoas às vezes querem fazer. E isso é muito ruim a gente sentir. Porque ninguém quer sentir dor e sofrimento porque a gente tem um sistema nervoso, porque não faz sentido. Agora imagina se a gente arrancar o sistema nervoso do corpo humano de todo mundo que está encarnado. Ninguém vai sentir dor a partir de hoje. E nem tem emoção. Virou robô. Só falta estruturar o corpo com máquina, né? Acaba a empatia. Então espiritualmente o universo é uma sensação. E essa sensação a gente tem que aprender a trabalhar ela. E não com medo, porque com medo vai dar problema. Então quando vocês escutarem coisas espirituais, qualquer pessoa, qualquer lugar, não precisa desacreditar. Mas também não precisa acreditar cegamente a um ponto que gera medo na tua vida de que tudo é aquilo que a pessoa falou, porque não vai ser. Ninguém é tão especial assim para ser atacado o tempo inteiro. Você sabe quem é atacado o tempo inteiro? Quem ajuda muita gente. Então quer saber na tua vida se está sendo muito atacado? Você tem que estar ajudando muita gente. Ou prejudicando muita gente, né? Nos dois extremos. Se estiver ajudando muita gente, normalmente quem você está ajudando vai ter seres ali, espíritos famintos, encarnados ou desencarnados, que não vão gostar muito de estar... Você está tirando ali o alimento deles. E o inverso é a mesma coisa, né? Então a gente tem que tomar um cuidado nas duas pontas. Com o que a gente fala, com o que a gente faz, com o que a gente pensa. E na questão da energia aqui, aprende tudo, absorve tudo, vê o que é útil. Mas se você não consegue estar lúcido ou consciente, é só uma informação. Não adianta agir dessa forma. Não adianta se fantasiar de nada, se vestir de nada. Eu posso pôr um turbante aqui, me fantasiar de chinês.
falar com outras línguas, falar de outros jeitos. Se não for útil o que eu estou falando, não serve para nada. Se for útil, beleza, independe de quem falou e do rótulo que está usando. Só isso. Não é tão difícil assim, né? Se a gente parar para pensar, não é. Só que se a gente ficar endeusando rótulo, vestimenta, título, certificado, não vai dar certo. A gente fala para mim, não, porque eu já concluí todos esses cursos, já fiz tudo. Porra, parabéns. Faça mais e mais e mais. Vamos ver até onde vai o cultivo disso. Ou se é só mais uma coisa. É só mais uma meia, é só mais uma roupa, é só mais não sei o quê. É os eu, né? Eu. Não tem mal nenhum nisso. Cada um vai se desenvolver no seu tempo. Cada um vai aprender o que tiver que aprender. Só que a gente não pode balizar a nossa vida às custas da realização de alguém ou da falta de realização. Da ilusão ou mistificação. Cai no animismo. Então, se eu falar aqui que eu fui uma encarnação de alguém em vida passada, ficou lá na vida passada. Se eu falar que eu fui ou que eu sou alguém no plano espiritual, eu sou ou fui alguém no plano espiritual. Se eu sou lúcido em relação a isso, aqui, tudo que eu falar vai ser como terra, porque eu sou lúcido disso. Eu preciso te falar usando alguma outra coisa? Se eu tenho lucidez disso, e se algum mestre, algum espírito quiser falar alguma coisa a partir de mim, são outros 500. Mas ensinamento, eu não preciso estar o tempo todo falando como uma entidade. Não é necessário, a não ser que você vá trabalhar em algum local que seja necessário isso, pela questão cultural ou pela forma de trabalho. Isso tem que ser respeitado. Respeitado. Ninguém precisa duvidar ou acreditar nisso. Mas, de novo, já fui em muito local de incorporação, já conversei com muito médico, e a gente sabe que muitas coisas que são ditas são boas e muitas coisas que são ditas precisam de melhor interpretação. E ninguém pode aceitar nada cegamente. Quer dizer, porque o espírito me falou que eu tenho que pular do prédio, eu tenho que pular para descobrir se eu vou voar? Quer dizer que se o espírito falou para mim tomar um chá de cocô, eu vou tomar? Não, gente, tem que ter o bom senso. Tanto para as coisas que são esdrúxulas, como para as coisas que são sérias e que facilmente enganáveis, né? Sempre que vocês forem conversar com alguém espiritualmente, põe uma musiquinha para tocar na cabeça. Porque se quem estiver ali souber ler, vai te ler. Põe uma musiquinha para tocar. Não fica pensando o tempo todo no que você quer falar, no que você quer. Não, relaxa. Vai para ouvir. Se tem coisa para falar, aprenda a ouvir mais do que falar. Desabafar é bom, mas sempre que a gente desabafa, dá arma. Qualquer lugar que a gente vai, se desabafou, basicamente tudo que você falou ali já tem uma resposta. Que é basicamente a resposta que você mesmo se daria, só que você vai estar ouvindo de alguém. Só parar para pensar, isso serve para mim e para todo mundo, tá? Cansei de passar por isso. Muitas das respostas que a gente escuta, de qualquer espírito incorporado, encarnado ou desencarnado, a gente já sabe a resposta. A gente só vai para ouvir de outro jeito. Porque se a gente está errando, a gente já sabe que a consciência ela cobra. Independente do que a gente acha, decide achar, mas eu não sinto culpa por nada. Parabéns, você se iluminou. Vai com Deus, ensina os outros. Porque em qualquer momento da vida a gente vai ter culpas como método de aprendizado. A culpa não é para a gente arrastar, não, eu tenho que sentir culpado porque eu sou um pecador. Não. A culpa é uma forma também da gente usar o filtro. Assim como o julgamento é um filtro, a culpa é um filtro em que a gente observa o que fez e fala, tá, isso não deu certo. A culpa não é uma coisa que a gente arrasta, que a gente olha e fala, tá, me senti culpado, por isso que a gente pede desculpa. Então eu vou lá, se eu fiz alguma coisa que não bateu legal, eu vou lá para a pessoa, desculpa. Se a pessoa vai me desculpar ou não, se ela vai redimir a minha culpa ou não, a ação já aconteceu. Não importa mais, já foi, já gerou um sentimento ruim, já gerou um sentimento bom, já gerou aquilo ali. Mas quando a gente vai lá e pede isso, pelo menos a gente reconheceu. E o reconhecer é importante. Né? Inclusive espiritualmente. Como é que vocês vão conversar com o guardião do Dharma, com o Exu, com o arcanjo, com alguma coisa, sem humildade? Como é que funciona isso? Não rola, né? A gente vai impor a nossa ideia, ficar contando lorota. A gente é mais transparente para uma entidade sutil do que qualquer outra coisa. Então, muito antes do que a gente pensou, tudo que a gente está sentindo está ali. Eu expliquei, quando eu conheci algumas pessoas, até encarnadas, tinha gente que eu queria só ficar sentado, porque a sensação de aprendizado por osmose é tão gostosa que você só quer ficar sentado ali quieto, meditando,
sei lá, nem que for só olhando para uma árvore, quieto, só sentindo ali. E quando fala, é muito pouco. E quando fala é para rir, para brincar, para conversar. Não é para criar coisas ultra, super, mega, não. Porque as coisas ultra, super, mega sempre vão acontecer. E o que é super, ultra, mega para um, vai ser para o outro. Então, se de repente para a pessoa o supra-sumo é voltar para a Pleiades lá para se tornar um ET, parabéns. Vai lá viver, não sei o que, lá em Pleiades, e depois? Ah, mas eu sou de lá, eu sou isso, eu sou não sei o que. Tá, então vai, vamos lá, começa aí. Fala quem você é, o seu nome, da sua família, como é que vocês vivem, o que vocês comem todo dia. Não, mas lá não é assim, não sei o que. Não. Aí começa tudo. Alguém te disse ou você que está vendo, vivendo isso? É lúcido disso? Que nem algumas crianças ou algumas pessoas que a gente encontra ao longo do tempo que falam, não, tá, eu lembro disso, era assim, vivi. Não tem falha. Se eu perguntar a mesma coisa que 50 anos, vai ser a mesma coisa. Então, quem a gente é aqui? Eu sou o Terra. Estou aqui presente como Terra. Quem eu sou fora do corpo, quem eu já fui em vida passada, se eu vou ser alguma coisa em futuro, quem eu sou no plano XYZ, ou XPTO, que nem a pessoa fala em Portugal, não importa não. Nada de nada. Se eu não fizer aqui direito, vai morrer em sofrimento do mesmo jeito. Hemorroida nasce do mesmo jeito, gastrite dá do mesmo jeito, essas coisas vão acontecendo, porque a gente está num corpo físico. Então a gente tem que ter lucidez e não medo. Se o medo for mais forte que a lucidez, vai se machucar e vai machucar alguém constantemente, porque vai gerar agressividade. Medo sempre gera agressividade, violência, sempre, via de regra. O medo alimenta a raiva alimenta a ódio. Isso daí não acaba bem. Então a gente não quer fazer isso, né? Inverte. A gente tem que adquirir mais a sensação de ser preguiçoso para coisas que não são úteis espiritualmente. Úteis. Pode aprender de tudo, conversar com todo mundo, não precisa desdenhar ou desmerecer ninguém. Eu falo que eu sou preguiçoso para competir. Conheço um monte de gente, não me importa a parte espiritual. Eu quero saber da parte humana. Porque a parte espiritual vai continuar acontecendo, independente do que eu acho ou do que eu deixo de achar. Tanto em relação a mim, fora do corpo, como em relação a qualquer outra pessoa. Se eu não tenho lucidez sobre isso, eu não estou cônscio, eu não estou consciente, completamente lúcido, eu não tenho ação. No máximo em oração, prática e cultivo. Do contrário, você não tem ação. Agora, se você já sai do corpo, se você já vai para o plano mental, você vai para outro planeta, para outra dimensão, lúcido, consciente, tranquilo. Então aqui você vai agir de uma forma lúcida e consciente. Agora, qualquer um lúcido consciente de qualquer corpo não significa que a pessoa é boa ou ruim. Ou que o que ela está sendo lúcida, médio intermediário, do latim. Você pode estar intermediando qualquer coisa, seres bons ou ruins. Você pode intermediar um ser ruim de uma dimensão absurdamente alta em que aqui manipula a mente das pessoas. Está cheio. Ixi. Vocês acham que dimensão de D grande é equivalente à nossa percepção daqui? Não é não. Você pode ter uma dimensão lá de, sei lá, quantos D com um ser ali que vai usar aquela energia invertida. Tem a ver só com o padrão dimensional. Atravessar dimensões não é para a gente ficar iludindo com coisa que dimensão, não é assim. Essas coisas não são brincadeira. Isso que eu falo, espiritualidade não é brincadeira. Por isso tem muita coisa que pode ser dita, muita coisa, e eu entendo hoje em dia o porquê que antigamente se velava muita informação. E por que totalmente todo mundo fala de jeito, tudo tem que ser jogado, tudo tem que ser aberto, ai, lindo e maravilhoso. Aí eu lembro de um ditado que eu escutei há muito tempo atrás e carrego junto, né? De vez em quando eu tenho que lembrar dele. Não dê pérola aos porcos. O que é a pérola? É uma joia sagrada. O que é a joia sagrada? Aquilo que te traz paz. Uma paz tão profunda que ninguém te perturbe. Dá para fazer estar em estado de paz ou êxtase continuamente? Os grandes mestres dizem que sim. A gente cultiva para chegar nisso. Mas se a gente conseguir fazer um pouquinho, que nem quando a gente começa a praticar, que vai tendo sensações de micro-orgasmo, sensações de mais paz, sensação de mais calma, sensação. Eu continuo trabalhando do mesmo jeito, os mestres continuam trabalhando do mesmo jeito, se não é no plano físico, é no astral ou em qualquer outro plano. A forma como a gente trabalha muda. Aqui eu tenho que pagar boleto, conta. Em outros lugares eu tenho que fazer de outro jeito. Na minha vida pessoal eu tenho que cuidar de outras coisas. Se eu não comer, esse corpo morre. Se não tiver asseio, adoece. Se não escovar os dentes, apodrece.
Então é isso que eles falam no budismo, de estar presente aqui agora, no taoísmo, na yoga, em qualquer lugar, tá? Qualquer tradição séria que fala de presença, estado de consciência, é justamente para a gente ser o que a gente é, e não o que a gente imagina que vai ser, o que foi, o que será. Por isso que eu entendo que algumas pessoas ficam decepcionadas quando vão conversar, e eu já conversei com amigos meus que são reclusos, né, que são monges, até aconselhei, no bom sentido, quando as pessoas procurarem eles falando de espiritualidade, porque hoje em dia a coisa está tão esquisita, que quando às vezes eles vão ser procurados, alguns deles falam, não, esquece isso. Aqui a gente quer dissolver tudo. Esquece isso que você aprendeu. Eles falam meio que já do jeito, principalmente quem vai para a parte oriental pesada, né? Mas não tem muita vez não, esse negócio de, porque não sei o que não. Você vai aprender a dissolver tudo. Então você quer voltar para a unidade, para a fonte. E isso impede que você fique atado a coisas que não vai continuar gerando, não a dualidade como ciclo de geração de energia, ou ciclo de sustentação e destruição, mas a dualidade como uma competição. Volto a dizer, qualquer raça, ser em qualquer dimensão, que compete, que não equilibra, ainda assim está em sofrimento, está gerando agressão, está em estado ainda de medo, por mais que considere corajoso. Coragem não tem a ver com dominar raças, dominar seres ou dominar coisas. Pelo contrário, é desapegar de tudo isso. A verdadeira coragem está no desapego, né? É a gente mergulhar num oceano tão profundo que a gente deixa de ser. Quem quer se dissolver esse ponto, né? Quem quer buscar uma paz tão profunda que você não precisa se apegar à necessidade da paz de alguém. Você se torna isso. Só que por enquanto é muito verbal, né? É lindo falar isso. Nossa, o Terry está falando uma coisa que é linda, mas ele não faz nada disso. A gente cultiva. O que eu posso falar é que eu cultivo. O que eu faço, o que eu sinto, não tem como eu falar. E você não tem como sentir o que eu sinto. E eu também não tenho como sentir o que ninguém está sentindo. Porque a sensação é da pessoa. Por isso que o cultivo é interno e é individual. A gente pode cultivar em grupo, mas o que nasce é em cada indivíduo. A energia do cultivo da sanga, de uma família espiritual, não importa ser física ou desencarnada, ela não vem por achismo. Ela vem por afinidade de coração, da essência, daquele que te conecta antes. E quanto mais a gente segrega, porque o meu mestre, o meu não sei o que, ou porque o eu, ou é o meu ou é o eu, né? Ou é o seu. Não. A gente busca a unidade. Então, se é através de Buda, de Cristo, do próprio coração, da vacuidade, da dissolução do universo, a gente busca não achar que a gente é uma coisa fixa, ou que essa coisa fixa é melhor do que uma outra coisa, que também teoricamente é fixa. Nada é fixo, tudo é mutável. Então, até a gente voltar a um estado de iluminação plena, deixo aqui para finalizar o vídeo a frasezinha do Buda, né? Uma boa frase. Tudo abaixo da iluminação é sofrimento. Isso é um fato, né? Então a gente tem que buscar quebrar esses medos, parar de ter medo de tudo, porque morrer a gente vai de qualquer jeito mesmo. Só que é muito mais fácil sorrir agora do que esperar depois. Vocês já perceberam? Eu vi muita gente morrer, inclusive meus pais, enfim, vi muita gente morrer ao longo da vida e isso não é triste. Isso é um aprendizado muito interessante se a gente observa de uma outra forma, com outro parâmetro. Lógico, a gente começa a perceber certas coisas no começo. Não é falta de empatia, né? A gente tem que sentir, aprender a lidar com isso e passar por esses infernos. Mas quando a gente passa e entende, a morte é muito bonita nesse sentido, como transmutação. A morte da consciência não existe, existe a morte do corpo. Mas a nossa consciência, ela tem que interpretar a morte não como uma fuga, não como um medo. Porque senão existe um choque, encapsula, cristaliza, densifica. Isso não é bom. Então sempre que a gente for praticar essas coisas, com a cabeça vazia, com boa intenção, com um sorriso, senão a energia vai encapsular, ela vai prender. E a gente fica preso nessas coisinhas, né? Nessas grandes ou pequenas órbitas. A gente quer fundir todas as órbitas. A gente é bem guloso e preguiçoso. Então a gente, quem é praticante de algumas coisas, eu estou falando isso de uma maneira bem brincalhona, pejorativa, né? Mas a gente é brincalhão e preguiçoso. É uma criança em relação à intenção e um velho, aqueles velhos bem chato em relação à sabedoria. Por que tem que ser um pouco chato, ao mesmo tempo que tem um pouco de pureza? Para brincar, mas para saber também que se não houver disciplina, se não houver inteligência, se não houver introspecção, reflexão, vai se perder. Ou vai se perder por causa de alguém, ou vai se perder por causa de si mesmo. Então a gente tem que buscar um cultivo interno tão profundo que a gente vai agregando coisas, e não segregando coisas.
Dissolver não tem a ver com segregar, tem a ver com absorver e dissolver. A dissolução é a própria absorção de tudo, se a gente for pensar de uma forma mais racional. A gente absorve tudo para dissolver. Então a gente limpa todos os infernos. A gente limpa todos os céus. Tudo isso é distúrbio da energia. Não quer dizer que ela deixa de ser yin e yang. Não quer dizer que ela deixa de ser dual. Quer dizer que você se harmoniza com ela. E se tiver um corpo mais denso, trabalhe o corpo mais denso, limpe aquilo que magnetizou detritos. Imagine que o seu campo magnético é um grande imã cósmico. E quanto mais você espirala, mais sedimentos você vai pegando. Um imã cheio de prego em volta. Você vai passando com o imã, os preguinhos vão pulando tudo, né? Quando que você consegue tirar os pregos? Quando você sai do campo. Aí você se torna o próprio magnetismo. Então imagine que em volta do seu corpo você tem um campo magnético, que a sua consciência é o imã. Trabalha com isso um pouquinho, vocês vão começar a entender algumas coisas. Agora eu preciso de ir. Boa noite a todos, espero ter conseguido ajudar em alguma coisa. Até mais, pessoal.